Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Hoje eu aqui prossigo o nosso projeto da conversa com as juristas nessa nossa tarde de terça-feira. Estou eu aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, aqui no meu escritório, isolado, mas aqui no centro. E a nossa convidada hoje vem lá das terras fluminenses, é a professora, amiga e advogada Gisela Sampaio da Cruz e agora Guedes. Eu confesso que eu perdi o Guedes no meio do caminho, porque eu ainda tenho, Gisela, a sua obra, para não dizer que eu estou mentindo, em que Meu você ainda Deus! era Gisela Sampaio da Cruz. Uma alegria falar contigo, minha amiga, nessa tarde de hoje, e as suas palavras iniciais para a gente começar o nosso bate-papo, com a minha gratidão por ter aceito o meu convite. Ô, Simão, é um prazer estar aqui com você hoje. A gente se vê pouco, né? Menos do que a gente gostaria, mas eu acho que isso foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe para a gente, né? A pandemia trouxe uma verdadeira mudança cultural, aproximou as pessoas. Outro dia, umas 2 semanas atrás, estava eu e o Marino fazendo uma banca aí na USP, de um orientado dele. Então, coisas que agora a gente faz muito facilmente, né? E em tempos fora da pandemia, a gente tem que tentar conciliar com a agenda corrida, um pouquinho mais complicado de fazer. Mas olha, é um prazer bater esse papo com você, eu estou à sua disposição. Eu quero te dizer o seguinte, você tem razão em todas as suas primeiras notas. Primeiro, que a gente vê menos do que deveria e menos do que gostaria. É Segundo, que a verdade. pandemia abriu uma possibilidade super legal de diálogo, que eu nunca imaginei. Eu Não, e uma mesmo, possibilidade acadêmica legal, né, da gente dialogar mais. e eu nunca imaginei realmente, e eu confesso que é uma deficiência minha, que fosse tão bom dialogar por internet, tão bom dialogar por Instagram, tão bom dialogar por Zoom. Eu sempre tive aquele preconceito, sabe, Gisela, que eu achava assim, ou estamos lado a lado num grande evento ou não se dialoga. Pelo contrário, os pequenos eventos gravados vão para o YouTube e viram grandes eventos, porque ficam aí para a posteridade. Então, eu É realmente estou contente verdade. com essas iniciativas, viu? É verdade, Simão. E é impressionante, uma coisa que eu estava comentando com os meus sócios outro dia, é que às vezes a reunião online ela acaba sendo mais organizada, né? Porque eu acho que as pessoas ficam assim com aquela cerimônia, não vamos falar ao mesmo tempo, porque senão vai ser um caos. E eu acho que as pessoas acabam se policiando mais e a reunião acaba sendo mais organizada. Eu já fiz de tudo, tá? Já dei aula pelo Zoom, já participei de audiência, já fiz cross-examination, já dei palestra. Estou hoje aqui com você nesse bate-papo, enfim, tudo Eu funcionou. falta uma coisa só que eu vou fazer com o professor Tepedino e a Juliana Pella, que nós somos árbitros, vai ter uma audiência arbitral virtual em alguns dias. Essa eu não fiz ainda, mas do Eu já resto, fiz. já Eu fez? já fiz. Já fiz audiência virtual com mais de 40 advogados e cross-examination, tá? Tudo pelo Zoom e funcionou super bem, super bem. Novos tempos, né? E eu acho que hoje em dia, assim, por exemplo, a arbitragem, às vezes você está num caso que tem árbitro internacional, eu acho que facilita muito, né, fazer audiência de maneira virtual. E posso te Acho que dizer, facilita muito. mesmo o nosso fetiche com as bancas, trazíamos professores do exterior a um custo altíssimo. O professor perdia É, uma semana. E agora a gente está fazendo pelo sistema virtual e tão eficiente quanto. Então, eu acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia. Aprendemos muito. especialmente as faculdades públicas, né, Simão? A gente sofre faculdade pública, que às vezes a gente não tem verba para trazer o professor que a gente gostaria, então, assim, acaba que facilitou muito mesmo a nossa vida. Bem, a professora Vamos Aline nos lá. assiste, a professora Aline também, semana que vem, estará conosco. A minha Eu quero amiga Aline. Aline, aliás, eu quero dizer já de antemão, fiz um diálogo com ela por texto que me deu muito prazer na pandemia, mas eu quero confessar a vocês que a professora Gisela, primeiro eu conheci a obra, depois a professora. Porque a obra dela de nexo causal, para mim, eu tenho indicado, e eu não tenho nenhum problema em tomar partido, é até agora a minha obra de referência. Eu explico por quê. Nós não vamos falar de direito desde logo, eu quero falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, mas eu só quero fazer uma nota introdutória porque me parece que a obra que tem uma honestidade científica e uma precisão teórica que muito me agrada. Quando você diz assim, os juízes muitas vezes decidem se querem ou não indenizar e depois escolhem a teoria do nexo. Poucas obras tinham coragem de dizer isso, como você disse na sua dissertação de mestrado. E isso para mim, é de uma honestidade acadêmica que, assim, é no mínimo encantador um pesquisador assumir as mazelas e deficiências do sistema. Portanto, é uma obra de Verdade. referência.
Obrigada, Simão, obrigada. Essa obra tá velha já, né? Essa obra eu escrevi muito novinha. Eu emendei o mestrado com a graduação. Então, esse livro, sei lá, eu acho que eu tinha 23 anos quando eu escrevi. Então, tá velho, na verdade. Mas é uma obra Tá de esgotado há referência. muito tempo. É uma obra de referência. Obrigada, obrigada. Agora me conta um pouquinho, como eu fiz com a nossa querida Ana Nevares, vou fazer semana que vem com a queridíssima Aline. Por que escolher direito? Da onde surgiu a ideia? Um dia darei aulas de direito. Depois eu quero perguntar por que obrigações, por que responsabilidade civil, mas aí já são perguntas um pouco mais extensas. Vamos começar pelo começo. Por que um dia a Gisela falou, serei advogada? O Simão sabe que eu tive uma trajetória meio tortuosa. A minha família é uma família que só tem profissionais da área da saúde, médicos e dentistas, alguns engenheiros. E eu sou, digamos assim, a ovelha negra da família. Sou a primeira advogada da família, para você ver. Isso foi engraçado, porque eu sempre fui boa aluna no colégio. Era aquela pessoa assim que Caxias, que estudava bem para a prova. E aí eu acho que o sonho do meu pai era dentista. Como eu era muito boa aluna, eu acho que o sonho do meu pai é que eu fizesse medicina. Medicina é uma profissão considerada muito bonita, né, na nossa sociedade. A nossa profissão, ela também é bonita, mas o advogado, especificamente, ele tem um pouquinho uma fama, né? Às vezes ele é assim, visto como um profissional que quer se dar bem, que quer tirar vantagem, que não é verdade, tem profissionais seríssimos, como em todo o mercado, assim como tem médicos seríssimos e médicos picaretas, também tem advogados sérios e advogados picaretas. Mas eu, na verdade, quando eu estava no colégio, como eu era muito boa aluna, eu fazia aqueles testes vocacionais e, Simão, para mim não servia para nada, porque dava como se eu pudesse seguir qualquer carreira. Né? E aí, para tristeza do meu pai, a primeira carreira que eu falei assim, olha, eu não sei o que, que eu quero, mas eu sei o que, que eu não quero. E eu não quero medicina. Eu tenho uma irmã cardiologista e eu detesto ambiente de hospital. Assim, a minha irmã, a gente se dá super bem, mas ela é muito diferente de mim. Né? Toda vez que alguma criança se acidentava, ela corria para ver e eu ia para o extremo oposto. Ficava com pena da pessoa, mas definitivamente não gostava de ver ferimentos, etc. E aí, eu acho que quando eu estava no antigo segundo grau, olha, eu já quis ser de tudo, tá? Eu, inclusive, cogitei fazer teatro, para você ter uma ideia. Verdade. Eu nem sou uma pessoa super extrovertida, mas lá no colégio, enfim, o meu colégio tinha eles chamavam de Semana da Comunicação, que a turma tinha que fazer uma peça, o roteiro, preparar figurino. E lá pelas tantas eu me encantei, imagina, para desespero dos meus pais. Eu era a melhor aluna de turma, imagina fazer teatro. Ainda bem que os meus pais lutaram contra e realmente não teria nada a ver comigo. Mas, enfim, direito me passava assim, uma imagem de que os profissionais da área do direito eram pessoas bem informadas, instruídas. E aí eu fui me interessando pela profissão. Os meus pais Toma não deram notinha. muita força. O Toma que foi? notinha. Você gostava de ler desde sempre ou a leitura sempre fez parte da sua vida? Sim, a leitura sempre fez parte da minha vida. A leitura sempre fez parte da minha vida. Mas eu não tinha assim uma matéria preferida no colégio. Eu era, por exemplo, muito boa em matemática e física. Eu me lembro que no terceiro ano, quando a minha escola dividiu, né, e formou aquelas turmas de especializações, eu me lembro que meu professor de física me procurou falando assim: por que você está faltando a aula? Eu falei: eu não estou faltando, é que eu vou fazer direito. Então, de tarde, eu vou fazer aula de português, história. Ele falou assim: não acredito, que desperdício, você vai fazer direito. Mas assim, foi a profissão que me encantou, né? E eu acho que na vida, não adianta a gente escolher a profissão. Simão, espera só um minuto, deixa eu fechar a minha varanda, porque Fica tá à passando vontade. fumacê aqui, que senão vai atrapalhar a nossa live. Fica à vontade, fica à vontade. Eu brinco sempre que essas lives em casa, no escritório, essas lives, elas têm as Eu maiores acho que na interferências. vida a gente tem que se encantar pela profissão, né? Pra gente seguir uma área que a gente realmente goste. É, Não, não, mas só me diga uma coisinha. Seus pais, eu te cortei, eu queria que você completasse. Eles se opuseram à sua opção pelo direito? Foi isso que estava Então, o meu pai, comentando? no início, ele não gostou muito, não. Não era como optar pelo teatro, obviamente, né? Para minha salvação, meu pai era dentista, ele tinha uma cliente que era promotora de justiça. E aí, numa conversa com meu pai era um pai assim, super orgulhoso. Então, ele me fazia passar algumas vergonhas. Ele levava meu boletim para mostrar para os amigos dele, essas coisas de pai, né? E aí, uma vez conversando com uma cliente dele, que era promotora de justiça, ela falou assim para o meu pai: poxa, mas se ela é boa aluna, de repente ela vai fazer um concurso público, vai ser juíza, é uma profissão seríssima.
E aí o meu pai, que tinha aquela imagem do advogado como um profissional não tão sério, começou a perceber que dentro da profissão tinham caminhos mais legais, né? E de fato, ô Simão, quando eu entrei na faculdade, por muito tempo eu cogitei fazer concurso. Ah, Tá? você Eu fiz continuou? faculdade pública, eu cogitei fazer concurso. Depois que eu comecei a estagiar, eu dei muita sorte. Eu comecei a estagiar num escritório de médio porte, mas um escritório tradicional do Rio, no contencioso. Tive assim a grande felicidade de ter um primeiro chefe que era assim, um amor de pessoa, que me ensinou muita coisa, que foi o Dr. Mário Pucheu. E aí, assim, o meu pai foi vendo que tinha um lado bacana da profissão, né? Que tinham profissionais super comprometidos, sérios, que não faziam nada de errado. Enfim, aí, na verdade, ele não chegou a me ver formada, porque ele faleceu quando eu estava no último ano da faculdade, mas acho que eu tomei um bom caminho, né? Então, E me conta uma coisa, por que direito civil? Qual foi o momento que a Gisela falou, puxa, entre tributário, trabalhista, econômico e financeiro, administrativo, eu gosto de civil. Quem foi seu professor de civil na graduação? Conta um pouquinho da Gisela, aluna nos bancos escolares de graduação. então, Simão, o meu professor já diz muita coisa sobre a opção que eu escolhi, né? Eu fui aluna do professor Tepedino durante os 5 anos da faculdade. Eu tinha muito medo do primeiro ano de direito, porque como eu fiquei muito na dúvida de qual profissão escolher, e as pessoas costumavam me falar que o primeiro ano de direito era chato. Todo mundo me fazia esse comentário para mim, assim, amigos que eu tinha que já estavam na faculdade, você vai estudar, o primeiro ano não fica desesperada porque o primeiro ano é o mais chato. E aí, para minha surpresa, eu me encantei com a faculdade no primeiro ano. Me encantei pelas aulas de Direito Civil. O professor Tepedino sempre foi um professor muito rigoroso. E eu não sei se ele ainda é assim hoje, mas na minha época, a professora Aline vai corroborar isso na próxima live. O professor Tepedino ele tinha por hábito dar uma P1 muito difícil. Aí ele arrasava a turma. E aí todo mundo ia assim, super preparado para P2, e aí na P2 ele aliviava um pouquinho. E eu me lembro que assim, ele já tinha essa fama, né? Me lembro que eu estudei pra caramba pra P1 dele. E me saí relativamente bem, assim, graças a Deus. E aí daí eu comecei a ver, gente, como o direito civil é interessante, como o direito civil faz sentido, como o direito civil. Porque assim, é claro que a gente fala em sala de aula, né, que o ordenamento é um sistema. Mas se a gente olha para o direito civil, como o direito civil, quando você entende o racional, como é que ele flui, como é que, né, quando você pega o jeito do raciocínio, como é que ele flui. E eu, como eu sou uma pessoa muito lógica, né, por gostar até muito de matemática na época do colégio, não sei, acho que me encantei e acabei no terceiro período da faculdade, fazendo concurso para monitoria. Aí eu fui monitora do terceiro período até quase o 10º. Eu não podia ser monitora do professor Gustavo Tepedino, porque ele só dava aula para minha turma. Claro, claro. Né? Então, quando eu fiz o concurso, eu fiz monitoria exatamente. Eu estava no terceiro período, virando a chave para contratos, para a parte geral, e aí eu fiz a prova para monitoria para obrigações. E aí Tá. fui ser a monitora do professor Guilherme Couto de Castro, que hoje ele era juiz federal na época, hoje é desembargador do Tribunal Regional da Segunda Região. E aí eu fui, assim, gostando de ser monitora dele, fui seguindo a turma, renovando o concurso, até que, assim, quando eu cheguei no mestrado, ele precisou tirar uma licença, eu acabei pegando a turma dele, enfim, foi um negócio meio natural, entendeu? E me conta uma coisa, eu me apaixonei por causa do direito romano. Quando eu descobri que o direito Sério, que romano era legal. direito civil, eu falei, é isso que eu amo, é incrível. Eu falei, esse é o Incrível, direito né? privado romano, que é o direito civil, é isso que eu quero fazer. Agora, uma outra pergunta que também é melindrosa e que eu adoro fazer para as pessoas. Quando é que você descobriu que dentro do civil, e eu digo isso por causa das suas duas obras, o mestrado, o Nexo Causal, o doutoramento, Lucro Cessante, quando é que você Isso. descobriu que era a responsabilidade civil a sua paixão? Porque você não ia estar apaixonada por família e fazer seus dois estudos acadêmicos até o momento em responsabilidade civil. Presumo eu, ou estou errado? Não, você em parte está certo. Eu diria o seguinte, a responsabilidade civil é um xodó, assim, para mim. Mas eu sou apaixonada por obrigações, sou apaixonada por parte geral de contratos, contratos em espécie. Adoro a parte geral do direito civil. E, na verdade, eu gosto muito de direitos reais também. Embora eu Ah, não também. escreva muito sobre direitos reais, eu gosto muito de direitos reais. Eu diria o seguinte, que das sub-áreas do direito civil, a que eu tenho menos familiaridade é o direito de família.
Sucessão, eu já cheguei a dar aula de direito de família, com muita ajuda da professora Rose, da professora Ana Luísa, porque quando eu fiz concurso para a UERJ, era um tempo ainda que o professor de Direito Civil seguia a turma, então eu levei a minha turma até a família, sucessões, e até hoje é uma turma pela qual eu tenho muito carinho, porque foi uma turma que seguiu comigo. Eu adoro sucessões também, eu acho sucessões uma parte bem dogmática do direito civil. Agora, família, é que eu não tenho tanta intimidade, eu diria. Primeiro porque, assim, eu trabalho no escritório de direito empresarial, então é uma realidade que na prática está um pouco distante de mim. Sucessões eu ainda vejo no escritório, porque eu participo de alguns planejamentos sucessórios. Então eu ajudo, faço testamento, mas família que realmente é um pouco mais distante. Assim. Eu reconheço que tem obras, a gente tem no direito brasileiro obras excelentes de direito de família, mas nem todo professor de direito civil é muito dogmático com direito de família. Isso, olha. E aí isso me tira assim, o interesse. Deixa eu fazer entendeu? uma nota importante. Eu já conversei com a professora Ana Luísa, amiga sua, amiga minha. Professora Aline, semana que vem vamos falar de violação positiva do contrato, hoje responsabilidade civil. Eu, por muitos anos, fui, entre aspas, associado ao direito de família. Por quê? Porque o IBDFAM me deu uma dimensão nacional, as palestras, e eu não nego a minha paixão pelo direito patrimonial de família. O direito pessoal de família, Gisela, anda muito, muito politizado no sentido ruim da palavra, mas eu vou dizer para você, eu consegui esse ano a independência, porque depois de dar 5 anos de família e sucessões à noite aqui na faculdade, eu voltei para as obrigações, que eu brinco que é o meu locus naturalis, a teoria geral das obrigações, e agora esse semestre a teoria geral dos contratos a partir de agosto. Então eu te entendo perfeitamente quando você diz, para uma advogada empresarialista, mestre e doutora nas obrigações, família de vez em quando causa algum espanto. Então eu te entendo perfeitamente. Pois é. Eu te entendo. E a verdade é que, assim, obrigações e parte geral dos contratos, eu acho que é a espinha dorsal do direito civil. Claro. Então, acho que eu digo para os meus alunos, assim, olha, eu sei que todo professor de direito civil chega aqui no primeiro dia de aula querendo puxar a sardinha para sua brasa, dizendo que a matéria dele é a mais importante do mundo. Só que... Ai, desculpa. Eu também caiu o meu. Isso aqui é o normal das lives. É o normal, né? Mas, assim, o que eu brinco com os meus alunos é que, assim, a verdade é que a minha é a mais importante. Eu não tenho dúvida. Né? Não, vamos lá. Quem não aprende obrigações bem, você não vai aprender mais nada. Desculpe. Se você não sabe teoria geral das obrigações, você não vai saber nada de nada. Porque tem obrigação do direito administrativo, obrigação de direito tributário, obrigação de direito de trabalho, obrigação de direito empresarial. Quer dizer, quem não sabe obrigação tem que ser filósofo, na minha opinião. Porque exatamente. na dogmática ele não vai ter espaço. Até no penal, para entender ressarcimento, perdimento, até no penal para você entender a estrutura da obrigação. Então, para mim, quem não sabe obrigação, não sabe nada. E na UERJ, você sabe que aqui no Rio nós éramos uma das poucas faculdades de direito que o professor de civil seguia a turma. E eu confesso, Simão, que era um sistema que eu adorava. Porque eu era obrigada, né, de tempos em tempos, a atualizar meu curso inteiro. Né? Agora não, agora a gente mudou o sistema, a gente está fazendo de uma maneira um pouco diferente. A gente escolhe o ano que a gente quer ficar. Então, eu escolhi ser professora do 3º ano, que é Obrigações e Parte Geral dos Contratos. Nem escolhi responsabilidade civil, apesar de ser um xodó, mas eu acho que também eu acho que por ser advogada, eu tenho coisas interessantes para falar nessa área de obrigações e contratos. E aí eu tenho dado sempre assim, né? Eu pego a turma em obrigações, sigo com os meninos para contratos, aí eles seguem para a parte especial de contratos e eu volto para obrigações. Eu fico sempre... E aí, de tempos em tempos, a gente tem uma reunião de departamento e aí a gente faz uma dança das cadeiras. Na última que teve, eu continuei afirmando a minha escolha por obrigações e contratos. Mas enfim, daqui a pouco vou mudar também para arejar um pouco, é bom, né? E me conta uma coisa pessoal que eu tenho perguntado para as amigas. A Aline já está assistindo para se preparar para as perguntas semana que vem. Ela falou, deixa a Gisela ir antes, eu venho semana que vem. Não podemos esquecer de falar do livro que vocês estão lançando, hein? Mas ótimo. Já vamos chegar nesse ponto, que eu quero pôr aqui no Simão Indica do meu site, mas já vamos chegar nisso. Legal, te agradeço. Me conta uma coisa que eu quero... Não, isso é um prazer. Me conta uma coisa que eu tenho sempre uma curiosidade. As mulheres são mães, esposas ou companheiras, ou se não são casadas, têm tempo integral, porque cuidam dos próprios pais, porque cuidam da família, trabalham, tem escritório, tem que produzir tese.
e tem ainda que ser maravilhosa em tudo e está sempre bonita. Eu pergunto, qual que foi o maior desafio na sua carreira em termos de conseguir conciliar uma vida familiar e a sua vida profissional, que são ambas intensas pelo que eu te conheço? Ou seja, você não é uma mulher que largou um lado, porque tem mulheres, aliás, mulheres, tem homens que optam por ser só Sim, pai sem de família, dúvida. só mãe. Outros optam por ter tudo. E como é que foi a Gisela nessa opção mais intensa? O Simão, olha, eu acho que esse é o maior desafio da minha vida, sabe? Eu vou te confessar uma coisa, eu sou uma pessoa que eu tô sempre cansada, tô sempre cansada. A minha mãe costuma dizer para mim assim, Giza, é impressionante, assim, o seu dia parece que tem 48 horas. Que eu sou aquela pessoa que eu aproveito os pequenos tempos, espaços de tempo que eu tenho para fazer alguma coisa. Então, assim, eu era assim desde a faculdade, assim, desde que eu era estagiária, eu me lembro assim, que eu fiz prova para o mestrado quando estava no último ano da faculdade. Ai, acho que não vai funcionar, acho que eu vou ter que ficar segurando o telefone. Enfim, aí eu me lembro que assim, eu era ia, por exemplo, para o foro, despachar com o juiz e levava os meus fichamentos do mestrado para estudar. Então, eu sou uma pessoa assim que eu tento sempre conciliar tudo. É difícil, né? Equilibrar todos os pratinhos, eu acho que assim, é o maior desafio da mulher moderna. E eu trabalho num escritório grande, né? O BMA é um escritório, nós somos, sei lá, mais de 300 advogados hoje, Rio, São Paulo, Brasília. Então, assim, eu tenho uma atividade profissional como advogada intensa e eu tenho uma atividade como professora intensa também. Porque, assim, vamos lá, uma coisa é você dar uma aula ou outra numa pós-graduação em que você é convidado. Outra coisa é você ter a sua turminha de graduação lá em que você dá aula toda semana, de uma maneira comprometida, né, em dias religiosos que você não pode faltar. Então, assim, eu tento ser muito séria nas duas esferas e tentar conciliar com a casa, com as meninas. Eu tenho duas filhas meninas que ainda precisam muito de mim. A minha filha mais velha tem 10 anos, vai fazer 11 agora em dezembro. Quando eu fiz o concurso para a UERJ, eu não sei se você sabe dessa história, mas quando eu fiz o concurso para a UERJ, eu estava de licença maternidade da minha primeira filha. A Luísa, ela tinha exatamente 2 meses e meio quando a prova do concurso aconteceu. Eu pensei até em não me inscrever, sinceramente, porque quando saiu o concurso, e aí eu vou te confidenciar uma conversa que eu tive com a professora Judite. Quando saiu o concurso para a UERJ, eu fui jantar com a professora Judite. O concurso, a prova de aula foi assim, início de março. E esse jantar foi assim, em dezembro. Eu estava simplesmente grávida de 9 meses, tá? Eu estava com uma barriga enorme, era minha primeira filha. E aí eu comentei com ela que ia ter esse concurso e ela falou assim para mim, Giza, você vai fazer, né? Aí eu falei assim, como eu vou fazer? Assim, eu não tenho a menor condição de fazer, assim, como é que eu vou me preparar para essa prova? E aí ela falou assim, como assim se preparar para essa prova? Você se preparou a sua vida inteira para essa prova, é claro que você tem que fazer. Eu assim, ai Judite, não bota uma pilha errada, assim, não tenho condições de fazer, né? Eu tô no pior momento, assim, o melhor momento da minha vida pessoal, mas o pior momento da minha vida para fazer essa prova. E aí ela falou assim, não, mas olha, essas oportunidades não voltam, você não sabe quando é que vai ter um novo concurso, então assim, não faz isso, faz a prova, dá um jeito. E assim, quando a gente admira muito uma pessoa e a pessoa te dá um conselho, aquele negócio fica... Não sei se você é assim, Simão. Para mim, assim, quando eu admiro uma pessoa, ela me dá um conselho, aquele negócio fica meio martelando na minha cabeça. Aí eu sou uma pessoa super ansiosa, eu já cheguei no dia seguinte, ai meu Deus, será que eu faço esse concurso? Quando eu fiz a prova, Simão, eu acho assim, pra você ter uma ideia, assim, eu acho que eu engordei 8 quilos na minha gravidez e no dia da prova eu tava assim, 15 quilos mais magra, assim, eu tava super magra. Porque a minha filha trocava o dia pela noite, ela ficava acordada de noite, e aí de manhã eu pensava assim, eu tenho que estudar pelo menos a parte do direito civil que eu sei menos, para não passar nenhuma vergonha, digamos assim. E aí adivinha o que eu estudei, Simão? Eu estudei direito de família, claro. Estudei direito de família. E aí não caiu nada na minha prova sobre direito de família. Se eu não tivesse aberto o livro, eu teria tirado rigorosamente, teria feito a mesma prova, né? Mas enfim, com isso na cabeça, eu falei, quer saber, seja o que Deus quiser, eu vou fazer a prova, se eu passar, passei. Se eu não passar, também ninguém tem nada com isso. E aí fiz e acabou dando tudo certo. Você tem aquela questão que eu coloquei para Ana Luísa Nevares, coloquei para a Forgione também, de se sentir culpada. Eu explico por quê.
Porque quando você está na academia, você está abandonando, entre aspas, o escritório e as filhas. Quando você está com as filhas, você está abandonando os estudos e o escritório. Ou você não tem essa sensação de o tempo inteiro estar devendo alguma coisa para alguém. Ou seja, aquela culpa judaico-cristã que nos persegue enormemente. Ô, Simão, eu tô o tempo inteiro devendo alguma coisa para alguém. Tô o tempo inteiro. Não, tô super culpado o tempo inteiro. Agora mesmo, na pandemia, né? Com essa história da gente virar professores agora, professores dos nossos filhos, né? Eu comecei a pandemia dando maior atenção para minha filha mais velha, que precisava mais de mim. Lá pelas tantas, assim, a quantidade de trabalho do escritório aumentou muito. Eu tive uma conversa com ela e falei, olha, segue, porque eu não tô dando conta. Aí daqui a pouco vem reunião de escola dizendo, a Luísa não entregou os últimos deveres. Eu volto aqui de novo, vem cá pro meu lado, senta do meu lado, eu vou fazer o dever aqui no computador, você vai fazer o seu no outro. Assim, a gente tenta, é isso, né? Equilibrar todos os pratinhos, mas assim, a minha sensação é que eu tô devendo o tempo inteiro. Essa é a sensação. Agora vamos para a parte jurídica, meia hora de bate-papo agradável. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente falar da responsabilidade civil, do projeto que você e a Aline coordenaram, a obra que está saindo agora do forno e o projeto que nós temos para entregar esse ano ainda em setembro de responsabilidade civil e obrigações, etc. Conta um pouquinho do projeto. Então, o Simão, eu tenho feito várias parcerias com a Aline. A Aline, ela foi minha colega de graduação, então já é minha amiga assim, de longa data. Eu não sei se você sabe disso, mas eu, a Aline e o Anderson Schreiber, nós éramos da mesma turma de graduação. Não sabia. Não sabia. A gente está lá, a gente tem um quadro de formatura super bem localizado na UERJ, em frente ao banheiro. Alguém teve a feliz ideia de colocar o nosso quadro em frente ao banheiro. Mas, enfim, nós somos da mesma turma. Então, a Aline é uma amiga minha de longa data. Eu vinha no mestrado lá da UERJ, eu não sei se na USP é assim, mas na UERJ a gente tem feito várias parcerias. Hoje em dia é muito difícil um professor assumir uma cadeira sozinho. Isso no mestrado. Então, a gente sempre faz duplas, né? Então, assim, eu fiz várias vezes dupla com a professora Maria Celina Bodan de Moraes. Cheguei a coordenar alguns livros com ela. Um livro sobre responsabilidade civil dos profissionais liberais, um livro sobre garantias, coordenei com a Rose e o CAE um livro sobre os 80 anos da Faculdade de Direito. Enfim, e aí a Aline ela não fez o mesmo concurso que eu, ela entrou no concurso seguinte, mas logo que ela entrou, a gente sabia que a gente ia fazer alguma parceria por nós sermos muito amigas, né? E aí a gente combinou, então, de de oferecer uma matéria sobre inadimplemento. Era uma matéria eletiva, que, para nossa surpresa, teve um público muito grande. A gente, todo semestre que a gente abria essa matéria, a gente tinha muitos alunos inscritos. E aí, a gente conversando, a gente achou que, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa com essas monografias que a gente está recebendo. E aí, no início, a gente pensou, na verdade, em coordenar uma obra coletiva sobre inadimplemento. E depois, assim, inspiradas no livro clássico do Agostinho Alvim, a gente resolveu abrir um pouco mais, até para permitir que mais pessoas participassem. E aí resolvemos transformar a obra em execução das obrigações e não restritamente em inadimplemento. Para pegar também em execução de obrigação legal, a gente tem, por exemplo, um artigo da Carol Brochado no volume 1 sobre execução de obrigação alimentar. E também para pegar responsabilidade civil, né, inspiradas mesmo na obra clássica do professor Agostinho Alvim. E aí, poxa, a gente se surpreendeu com a qualidade. Os nossos alunos do mestrado passam por uma seleção muito grande, então entregam sempre monografias sérias. E eu tenho por hábito, toda vez que eu coordeno uma obra coletiva, eu sempre chamo gente de fora, porque eu acho mais legal também misturar, né, mesclar artigos de alunos com professores convidados, porque os professores me ajudam a divulgar a obra, para os alunos é legal, por outro lado, né, porque eles acabam publicando, né, vão ter oportunidade, por exemplo, no volume 2, quem publicar vai publicar um artigo ao lado do seu, né, um prestígio para um aluno de mestrado, publicar junto com professores como você, como os que escreveram no volume 1. Eu acho que isso badala mais o livro. Enfim, e eu acho que a gente ficou muito assim, satisfeita com o resultado do livro. Todo mundo entregou bonitinho, a gente não teve, a gente reviu todos os artigos dos alunos, né? Todo mundo respeitou o prazo.
E aí mandamos. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi mandar para a editora, a gente descobriu que a gente tinha um livro muito grande. E aí a gente tinha um problema, porque aí o livro começa a ficar caro, né? E aí não circula tanto e tal. E aí a gente resolveu dividir em volume 1 e volume 2. Então a gente já tem alguns artigos guardados para o volume 2, artigos de alunos. A gente dividiu os alunos, artigos que a gente recebeu dos alunos entre volume 1 e volume 2. E agora convidamos uma nova leva de professores. E a gente tem vários professores assim, de peso que já nos responderam positivamente, dizendo que estão animados com o volume 2 também. E eu vou até pedir um favor para você e a Aline que nos assiste, depois me mandem por WhatsApp as fotos do índice, do livro e da capa. Claro, claro. Então indica no meu site uma pequena nota indicando a obra, porque a inexecução das obrigações é um ponto fulcral do direito privado e que uma obra específica sempre faz falta, ou seja, poder ter uma dimensão holística da Sem inexecução. dúvida. Então é muito interessante. E essa obra, Simão, ela poderia ter quantos volumes a gente quisesse, porque o que não falta é assunto, concorda? Claro. Inexecução das obrigações, se a gente quisesse fazer volume 10 do Inexecução das Obrigações, a gente faria. Talvez ficasse chato, né? Não, acho que não é essa a nossa ideia, mas assim, a gente vai ter um volume 2 já contratado, já com a editora. Que fazer um diálogo com o pensamento da Aline sobre a violação positiva do contrato, que é o tema que eu vou tratar, além do meu artigo com o Gomide, que eu vou ter 2 participações na obra por pura generosidade dessa amiga com quem eu falo e da amiga com quem falarei semana que vem, me deu muito prazer a ideia de dialogar em obrigações. Eu tenho um diálogo com a Aline também muito afinado. Eu acho interessante dialogar com categorias jurídicas de base. Sem dúvida. Que andam, em certo sentido, um pouco maltratadas. Não por maldade, mas talvez por falta de afinco no estudo delas. Então, vai ser um projeto muito interessante estar com esse artigo, estabelecer esse diálogo novamente com a Aline. E nós estamos contando com a sua participação. Não, estaremos juntos. Agora vamos falar um pouquinho do tema jurídico, depois de meia hora de bate-papo agradável. Responsabilidade civil. Eu queria que você começasse dizendo para mim uma coisa filosófica. Qual é a sua leitura do estado da arte e da responsabilidade civil no Brasil hoje? Porque eu já vou antecipar que me assustam 2 ramos do direito privado, os rumos que tem tomado. 2, família, que não vai ser tema da nossa conversa, que eu vou conversar com a professora Marília semana que vem, além da professora Aline. E responsabilidade civil. Por que me assusta? Me assusta porque quanto mais eu leio as decisões, eu vejo 2 tipos de problemas. O primeiro é decidir certo com fundamento errado. Outro dia eu olhava uma questão de uma entrega de petróleo ali no Paraná, e um vazamento que causou um grande dano ambiental, com cláusula FOB, e daí se dizia que era responsabilidade civil por o nexo causal suprimido, por risco integral, mas de repente confundia-se risco com dano e risco com a existência do ato. Então me assustou um pouco, porque eu concordo com a decisão e discordo dos fundamentos. E uma segunda nota é que às vezes eu discordo da decisão porque eu acho que ela não tem fundamentos. É um pouco de justiça Robin Hoodiana na responsabilidade civil. Então eu queria ouvi-la nesse primeiro momento da conversa sobre essa visão geral e depois você pode ir dando a tônica da conversa que eu vou dando meus palpites, tá bom? Tá ótimo. Ô, Simão, eu acho o seguinte, que essa sua percepção é a minha também. E o que a responsabilidade civil tem em comum com o direito de família? Eu acho que talvez sejam as sub-áreas do direito civil mais influenciadas pela jurisprudência, que mais evoluíram com as decisões. E aí é o que você falou, né? Nem todas as decisões são bem fundamentadas. Eu outro dia estava numa live, que eu gosto muito daquele livro do Calamandrei, Eles, os Juízes, Vistos por Nós, os Advogados. Porque lá pelas tantas, né, ele diz lá que sentença deriva de sentir. O problema é que, às vezes, né, a sentença é uma construção. Só que, às vezes, o juiz ele constrói o teto antes de construir os pilares. E isso acontece todos os dias com a responsabilidade civil. O juiz olha para o caso concreto, ele se penaliza com a situação da vítima, ele olha para os supostos envolvidos lá, escolhe quem tem mais condições de arcar com a indenização, constrói o teto e aí depois procura os pilares, né? Em vez dele investigar qual é o nexo causal, em vez dele ir pelos elementos, ir pelas bases, crescendo até construir a sentença, e o teto da sentença, digamos assim, ele constrói o teto e depois ele por via transversas, tenta justificar. É claro que, assim, eu estou fazendo essa crítica, mas, assim, quando eu me encontro na posição de árbitra,
assim, julgar é muito difícil, né, o Simão? É fácil para a gente criticar, porque, na verdade, é mais fácil desconstruir do que construir. Mas eu acho assim, o papel do juiz é um papel muito difícil. Eu, outro dia, estava como coárbitra num caso grande, e assim, que eu fiquei... Esse caso tinha um problema de nexo de causalidade. Gisela? Gisela? Simão, você está me Oi. ouvindo? Agora travou, agora você acabou de voltar. Tinha um problema de nexo de causalidade, você dizia Isso, agora. eu tive a oportunidade de examinar esse tema e eu mesmo fiquei com muita dúvida para decidir. Então, assim, decidir não é algo fácil. E o nosso judiciário, a gente sabe que sofre com esse problema, que o judiciário é abarrotado de... com o Supremo Tribunal de qualquer outro país, né? É incomparável a quantidade de processos que os nossos ministros julgam. Então, isso é complicado. E aí eu acho que a responsabilidade civil tem esse problema, que é um problema, assim, muita gente querendo dar pitaco. O que eu vejo também, sabe, Simão, outro dia eu estava conversando com a professora Maria Celina Bodan de Moraes, e eu falava para ela o seguinte, que assim, toda lei especial tem um capítulo de responsabilidade civil. Só que a verdade é que esse capítulo, ele é muitas vezes tratado pelos especialistas da área, que não tem a visão de base do civilista, né? Então, assim, Sistêmica. Falta o é, sistema. Falta o exatamente. sistema. E eu estava falando com uma das minhas ideias, assim, de projeto para os próximos anos, que eu vinha conversando isso com a professora Celina, meio assim, coordenar uma obra que fosse assim, responsabilidade civil contra os microsistemas. Um civilista comentar o capítulo de responsabilidade civil de uma lei especial que normalmente é tratado só pelos especialistas da área. Que eu acho que seria um projeto bacana. A gente tem ali, né, Extremamente útil, socialmente, útil, sem dúvida. juridicamente, tudo, claro, E claro. eu acho que a responsabilidade civil, ela tem conceitos muito complicados, né? Outro dia eu estava conversando com uma sócia minha do escritório, por exemplo, o dano indireto. O dano indireto é um conceito super mal tratado. Aliás, cá entre nós, todo conceito jurídico que faz uso dessa palavra indireto é meio maltratado, né? Transferência indireta de ações, poluidor indireto, dano indireto, assim, todos os conceitos que a gente pensa que usa a palavra indireto, normalmente ficam assim meio maltratados. E aí a responsabilidade civil é isso, tem conceitos difíceis, muita gente querendo dar pitaco, a jurisprudência tendo que acompanhar a evolução social, e aí nem sempre se produz assim, textos técnicos, dogmáticos. A fase mesmo que a gente está vivendo, né, Simão, de pandemia, eu estou desde março, te confesso que eu estou desde março querendo escrever um artigo sobre nexo de causalidade e pandemia. Porque eu acho que o nexo, ele resolve muitos problemas. O nexo resolve muitos problemas. Você publicou um belo artigo no Migalhas falando do mau uso do regime do caso fortuito para obrigações de pagamento. Eu adorei o seu artigo, cito pra caramba. Obrigado. Você sabe que esse artigo encontra alguma resistência, porque parte da doutrina do coitadismo, mas como é que o devedor está desempregado, ele não pode pagar, é força maior. Mas isso é uma impossibilidade. Não, claro que não. Isso é um problema subjetivo do devedor, né? E se a gente for por esse caminho, Gisela, daqui a pouco, numa próxima crise econômica por causa do petróleo na Ásia, vai saber, também há um desemprego mundial e ninguém mais paga. Eu acho que é temerária. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho o seguinte, que em épocas de pandemia, tem muito bom devedor, que costumava ser bom pagador, sofrendo. Tem, claro que tem. Agora, tem muito mal devedor tentando se profissionalizar com a crise. Claro. Mas aí eu acho que, por exemplo, o estudo do nexo de causalidade ajuda. Por que eu estou falando isso? Né? Quando a gente costuma dizer nas lives que, olha, não basta o devedor alegar a pandemia para justificar um descumprimento. Ele tem que demonstrar o impacto da pandemia naquele programa contratual concreto. Né? Então, assim, o que é isso? É a demonstração do nexo de causalidade. É você dizer, olha, a pandemia em termos abstratos é um caso fortuito? Óbvio que é. Agora, vamos olhar para o caso concreto. Qual é o nexo? Tem nexo de causalidade ligando a pandemia, né, aquele suposto descumprimento? Ou, na verdade, foi a atuação
culposa do devedor, que de fato... Na figura do abuso do direito, porque está havendo uma posição de abuso desafiando a finalidade econômica e os princípios contratuais, que virou a válvula de escape para todos os maus devedores. Então, eu dizia outro dia, Gisela, sobre a questão de restaurantes fechados. Eu sei que não é esse nosso tema, mas eu não posso me furtar. E eu vi outro dia uma pesquisa que aquele Cabana Hamburgueria aqui de São Paulo, ele duplicou as vendas, diminuindo custos das lojas fixas e centralizando as suas cozinhas. E ele está faturando muito mais do que faturava com as lojas. Por quê? Pois é. Os garçons estão afastados, recebendo subsídio governamental. O aluguel ele negociou e jogou lá embaixo porque as lojas estão fechadas. Ele maximizou o lucro. Só para dizer que não dá para seguir mantras que todo mundo se deu mal na pandemia. Não dá, é claro que não dá. Simão, eu outro dia fazendo uma live com a professora Aline, eu comentei, né, logo no início da pandemia, eu tive uma situação concreta. Eu, a minha irmã e a minha mãe, nós temos imóveis no mesmo prédio, unidades autônomas de um mesmo edifício, tá, de apartamentos. O inquilino da minha irmã foi o primeiro a falar, não, olha só, não posso pagar aluguel, pandemia, eu sou profissional liberal. A minha irmã ficou muito preocupada, porque ela não queria ficar com o imóvel dela desalugado, acabou cedendo e ele ficou 3 meses sem pagar aluguel. Aí o inquilino da minha mãe foi o segundo a levantar o dedo, olha, pandemia. A situação da minha mãe é completamente diferente. A minha mãe é uma pessoa idosa que vive daquela renda. Claro. O inquilino dela não fez nenhuma comprovação de que a atividade dele estava impactada. Né? Assim, ele vai alegar o quê? Excessiva onerosidade, mas então me mostra, né? Me mostra que o contrato ficou desequilibrado, que você teve que a pandemia impactou no seu contrato. Aí o meu inquilino, o terceiro para levantar a mão para dizer, olha, pandemia, meu inquilino era funcionário público. Então, assim, eu gosto desse exemplo para dizer o seguinte, dentro do mesmo tipo negocial locação, você tem situações completamente diferentes. Né? Uma situação completamente diferente é a locação de shopping center. Uma situação mais diferente do que shopping center, mais específica, locação de galpão logístico. Como você falou, o mesmo restaurante, tem restaurante que, na verdade, está com faturamento lá embaixo, porque não está vendendo nada, porque não estava acostumado com o sistema de delivery, e tem restaurante que está faturando mais, porque tem um sistema de entrega ótimo. Então, assim, cada caso é um caso. E aí, nessa de que cada caso é um caso, é que a gente precisa do juiz, não tem jeito, a gente precisa do juiz. Porque assim, não adianta, o direito ele pode tentar regular aspectos gerais, mas para diferenciar o joio do trigo, a gente precisa do juiz, não tem jeito. E você enxerga, Gisela, essa é uma dúvida que é uma questão que eu já escrevi com umas linhas com o meu orientado Cícero, que nos assiste, uma questão de nexo causal naquelas pessoas que no início da pandemia fizeram grandes festas vindo da Itália e sabidamente com sintomas. Não vou jurar que eles sabiam que eles tinham a Covid. Mas eram, aliás, só um parênteses, aí no Rio de Janeiro, eu tenho um grande amigo, que eu não vou citar o nome dele, mas foi a uma festa de casamento. Depois em off eu te falo qual foi a festa. Foi um badalo aí no Rio de Janeiro, bem no início da Covid, e os 2 tios dele e o pai pegaram a Covid nessa grande na festa. E assim, com pessoas que tinham estado no exterior, em Milão, no epicentro da Covid. Ou seja, não era uma coisa que não sabia. Você consegue enxergar, eu não estou dizendo em todos os casos, mas algum nexo causal nessa transmissão por pessoas que... Eu acho que a análise do nexo aí vai ser sempre complicada, tá? Muita gente está me perguntando também assim, e um empregado que pega Covid quando ele foi obrigado a voltar, né? É sempre delicado, porque, por exemplo, no caso do empregado, se o empregador ele estiver assim, se resguardando, né? Agora, em tese, as atividades estão sendo retomadas. Claro. Se ele estiver assim, tomando todas as precauções, ele colocou vários dispensers de álcool gel, ele fez um sistema de rodízios, né, dentro da empresa para restringir o convívio social. Aí eu acho mais difícil, entendeu? A gente pensar em nexo de causalidade nesse caso. No teu exemplo da festa, né, teria que ser uma situação assim, a pessoa sabe que está com Covid, foi completamente responsável, foi para a festa, mas mesmo assim vai ser difícil demonstrar um nexo nesse caso, porque poderia ter outras pessoas, né, poderiam ter outras pessoas contaminadas na festa, então como é que eu provo que aquele convidado que estava na festa contraiu daquela pessoa X e não da pessoa Y que também estava com Covid? Então você tem um nexo mais frágil, eu acho. Mas o que eu acho é que assim, o nexo
ele ajuda muito a gente filtrar as demandas nesse tempo que está todo mundo querendo ajuização para rever os seus contratos. Dê alguns exemplos para a gente do que você entende que o Nexo ajuda essa filtragem, ou citando o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Não, então, eu acho, por exemplo, se a gente estivesse falando, né, de uma... Não estou falando de uma obrigação para usar o regime de caso fortuito, não estou falando de uma obrigação de pagamento, não. Mas a gente vai falando, sei lá, de uma obrigação de fazer. Que o devedor, ele consegue demonstrar que há uma impossibilidade temporária da prestação, ele não consegue realizar a prestação ao qual ele está vinculado por força da pandemia. Aí, na verdade, você tem uma situação em que você não tem um verdadeiro inadimplemento. O inadimplemento, ele pressupõe culpa do devedor, né? Então, você tem um nexo entre a pandemia, o caso fortuito, e o descumprimento. Eu acho até, sabe, Simão, que a gente tem que separar, né, saber separar o joio do trigo. Às vezes, a pandemia, ela dificulta a realização da prestação. Mas uma coisa é a mera dificuldade, outra coisa é a impossibilidade. A nossa jurisprudência, ela não é sensível à mera dificuldade, né? Se você consegue prestar, ainda que com algum grau de dificuldade, você tem que prestar, essa é a verdade. A não ser que seja um grau de dificuldade tão grande que ele possa equivaler a uma impossibilidade. E aí a gente tem milhões de exemplos acadêmicos, né? O exemplo que eu gosto de citar é aquele exemplo, eu acho que até da doutrina portuguesa, pessoa que tem que entregar um anel, aí o anel cai dentro de um lago. Sem ser por culpa da pessoa. Alguém poderia dizer, você drena um lago, resgata o anel e entrega para o seu credor. Poxa, mas espera aí, drenar o lago vai ser mais caro do que o próximo preço do anel. Então aí a gente está falando de uma dificuldade que não é uma mera dificuldade, é uma dificuldade que não é razoável, digamos assim, que se aproxima a uma impossibilidade. Aí você tem uma situação de impossibilidade. E eu acho também... Só para citar, do Ortman, quando o rio congela, eu não consigo navegar para entregar mercadoria, e o custo ótimo exemplo. É tão alto que assim inviabiliza a entrega da mercadoria. Mas é que eu acho que a doutrina aproveita de vez em quando desse fator para tentar largar a força maior de uma maneira inconveniente para o sistema. Porque eu acho que tem que ser situações gritantemente sacrificantes do devedor. E não eu acho também. Um pouco mais difícil ou um pouco mais complicada. Não, eu acho também. Concordo totalmente com você. Né? Eu concordo totalmente com você. Agora, se o devedor conseguir fazer essa prova, né, que na verdade o descumprimento nesse caso não é culposo, aí, na verdade, ele se livra de todos os consectáveis da mora, ele se livra até da cláusula penal, que no nosso sistema pressupõe culpa. Claro. Então, assim, isso eu acho que é... E eu acho que a gente pode pensar numa situação, eu estava falando isso numa live outro dia, em que haja um concurso de causas entre a pandemia e a conduta do devedor. Pode ocorrer também uma situação em que a pandemia não sirva para eximir o devedor do dever de responder, mas talvez atenue a responsabilidade dele. Mas por isso que eu acho que a gente tem que olhar caso a caso, não tem jeito. Mas assim, isso são só exemplos para mostrar assim, a importância do nexo de causalidade. Quando eu também esquecendo um pouco o regime do caso fortuito ou de força maior, e a gente vai para o regime da excessiva onerosidade, artigo 478, artigo 317, ali eu também preciso demonstrar, né, se eu quiser me valer da pandemia, eu preciso demonstrar que foi a pandemia que gerou o desequilíbrio do contrato. A manifesta a excessiva onerosidade de um lado, a extrema vantagem. Desproporção das prestações. Sim. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta que eu adoro perguntar para quem estuda responsabilidade civil. Você é daquelas que ainda enxerga na responsabilidade civil uma função principalmente indenizatória, ou você é aquela que já tem uma leitura, olha, pode chamar de como quiser e depois desenvolva precaução, punição, punitive damages, valor de desestímulo, aí o nome que você quiser dar, função pedagógica, o nome fica a seu critério. A Gisela, com profunda conhecedora de responsabilidade civil, é ainda aquela civilista da função indenizatória ou já pulou e já está na função preventiva, ou punitiva, ou pedagógica, como queira chamar? Vamos lá, Simão. Eu sou civilista raiz, tá? Então, como boa civilista raiz, eu acho que realmente por isso que a responsabilidade civil é tão discutida, né? A gente não se entende nem sobre a função do Instituto, o que dizer da sua aplicação. Para mim, a responsabilidade civil cumpre uma função eminentemente indenizatória. Eu vou chorar. Eu vou chorar, porque quando eu ouço uma professora falar isso, um professor me emociona. Porque é a minha leitura. Eu continuo com a função
Raiz, é isso mesmo. Então, mas essa é a leitura da escola da UERJ, né? Talvez até por influência da professora a Maria Celina Bodan de Moraes, mas essa é a nossa leitura. Eu acho o seguinte, que não tem nada no nosso sistema que sirva de fundamento para a gente dizer que a responsabilidade civil tem um caráter punitivo. Então, assim, eu concordo com a professora Celina quando ela diz que função punitiva só em situações muito específicas, quando, na verdade, a lesão atinge um número grande de pessoas, quando, por exemplo, às vezes a gente está no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Mas, assim, tirando isso, civilista raiz, acho que a responsabilidade civil serve para indenizar, tá? Sem prejuízo da gente, excepcionalmente, muito excepcionalmente, admitir uma função preventiva em certas situações muito, muito, muito específicas, tá? Mas eu sou civilista raiz. Então, para mim, é indenização mesmo. Batemos, eu acho que qualquer atraso de fila de banco, gerar função punitiva e qualquer probleminha mínimo já pune. Eu realmente também não acho que a categoria não fecha a luz da dogmática brasileira. Não, eu acho que é uma Simão, importação pobre. Também acho. Importação mal feita. Também acho. E, Simão, se você me perguntar assim, Gisela, você, assim, né, eu acho que não tem nenhuma norma no Código Civil que me autorize a dizer que a responsabilidade civil tem função punitiva. Mas se você me perguntasse, por exemplo, e você gostaria que tivesse? Né? Você gostaria que o Código fosse reformado para ter? Olha, eu vou te dizer honestamente, eu tenho o maior medo disso, tá? Porque eu acho que a gente abrir assim, uma caixa de Pandora, Simão. Eu acho assim que, olha, a gente já tem dificuldade para ter critérios, para formar critérios, as decisões acabariam sendo muito díspares. Então, assim, eu tenho muito medo disso. Eu acho que a gente está bem como a gente está. A gente está bem como a gente está. Eu só digo o seguinte, por que eu gostaria? Porque os juízes já aplicam sem ter a regra. Sim, Se houvesse um 944 com alguns parágrafos bem construídos, apostando que a academia poderia participar, dar alguma colaboração, eu sou contra a função punitiva, mas sou a favor da reforma da lei pelo que está sendo feito hoje. Eu entendi o seu ponto. Você está dizendo, olha, já que já aplicam mesmo, então vamos pelo menos... Não, seria uma maneira de pelo menos restringir a aplicação até, né? E com critérios claros, Gisela. Sabe por quê? Sim, com critérios claros, sem dúvida. A porteira está aberta, não tem mais volta. Sim, e sabe o que eu acho, Simão? Eu acho assim, essas áreas, né, como a responsabilidade civil, direito de família, quando a gente começa assim, desconsiderar os elementos ou presumir os elementos e aí desvirtuar a função, e assim, para que a gente precisa do direito, então, né? Se for para cada um julgar conforme o seu senso de justiça, então você rasga o direito e vamos, vida que segue. E perigoso isso, né? Acaba naquela ideia. Quando o juiz julga como eu gosto, ele fez justiça. Quando ele julga como eu não gosto, ele não fez justiça. Bom, mas se a categoria jurídica não serve para nada, como é que fica a nossa conversa? Uma outra pergunta que eu não posso já te fazer. Essas lives duram 1 hora, impreteríveis, o Instagram nos derruba. Mas eu não posso deixar de fazer. Vamos lá. A teoria do nexo causal que o direito brasileiro adota, na opinião da autora, que eu mais gosto de ler em nexo causal, que está na minha frente, qual é? Então, Simão, olha só, se eu fosse escrever o livro que você mostrou aí no início da live, né, o problema do nexo causal, hoje, eu diria, nesse livro, eu me posicionei pela teoria do nexo causal direto e imediato, tá? A gente sabe que no direito brasileiro são poucos os autores que defendem a teoria da equivalência das condições, e eu diria que a gente tem autores de peso para os dois lados, tanto defendendo a teoria da causalidade adequada, tanto defendendo a teoria do nexo causal direto e imediato. Mas assim, a minha percepção hoje, depois, esse é um assunto que me persegue, né? Eu tento me livrar do nexo de causalidade, mas ele vai me seguindo. A minha percepção hoje é que eu tenho dúvida se essas teorias estão falando coisas tão diferentes assim. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, tem alguns autores que defendem a teoria da causalidade adequada porque entendem que a teoria do nexo causal direto e imediato, pela escola da necessariedade, do Augustin Alvim, ela sequer teria, digamos assim, uma autonomia científica para ser uma terceira teoria. Ela seria uma evolução da teoria da causalidade adequada. E aí, o que eu vejo na prática? Tá? Eu mais ou menos vou nessa linha. Então, ela é uma causalidade adequada, talvez sem autonomia científica suficiente. Talvez. Isso, mas o que eu acho? Tá? Eu acho que a análise do nexo de causalidade é tão difícil que, em alguma medida, essas teorias se convergem. Como? Eu acho que quem faz a análise do nexo de causalidade pela teoria da causalidade adequada
no final, sempre verifica se o nexo causal foi ou não interrompido. E por outro lado, entendeu? E por outro lado, quem faz a análise da teoria do nexo causal direto e imediato pela escola da necessariedade, né, tal como defendido tanto pelo Agostinho Alvim, que eu acho que foi o maior defensor dessa escola aqui no Brasil, o Potier lá fora. Eu acho que, no fundo, a gente acaba analisando probabilidade também, entendeu? O nexo é tão difícil. É claro que, assim, dependendo do caso, você pode até chegar a soluções diferentes aplicando uma ou outra teoria. Mas eu diria que em 90% dos casos, provavelmente você vai chegar na mesma solução. Então, assim, eu não acho que se estejam falando... assim, hoje, se você me perguntar assim, qual teoria que prevalece, no STJ, a teoria da causalidade adequada. Parece... mas vamos lá. Parece que desde que você leia direito para ver se só é o nome adequado. Pois esse é o problema, que é isso que eu falo no meu livro. Assim, no fundo, em várias decisões que invocam nominalmente a teoria da causalidade adequada, elas acabam investigando também se o nexo causal é um nexo necessário, ou se ele foi interrompido por um fato exclusivo da vítima, por um fato exclusivo de terceiro, por um caso fortuito ou força maior. Então, assim, as teorias, de certa forma, os autores não estão falando algo tão diferente assim. E não é por outra razão, por exemplo, eu me lembro, eu não sei se a última edição já mudou, mas, por exemplo, o Sérgio Cavalieri, que tem lá o livro Programa de Responsabilidade Civil, que é um livro de responsabilidade civil muito lido pelos alunos. Numa das edições que eu consultei quando eu escrevi o problema do nexo causal, ele tratava as duas teorias como se fosse uma só. Teoria da causalidade adequada ou do nexo causal direto e imediato. Né? Então, assim, é por conta desse elemento ser um elemento mais complicado. É claro que quando você me pergunta assim, qual foi a teoria que o legislador adotou, o legislador ele sempre faz uma escolha política filosófica. Só que o intérprete, ele às vezes também entende a escolha do legislador de uma maneira diferente. Claro. Né? Então assim, a teoria que o legislador adotou, talvez, pela redação da lei, parece ter sido a teoria do nexo causal direto e imediato. Só que quando a gente vai ver lá fora, a doutrina estudou bem mais a teoria da causalidade adequada. E a doutrina que estudou a causalidade adequada estuda também a interrupção do nexo. Então, não acho que a gente esteja falando algo tão diferente assim. Muito diferente é a teoria da equivalência das condições. Essa sim é completamente diferente. Mas eu diria que em 90% dos casos, as decisões seguiriam por caminhos diversos, mas chegariam a um resultado parecido se adotassem uma ou outra, né? Então, assim, quando escrevi o problema do nexo causal lá com 23 anos de idade, adotei a teoria do nexo causal direto e imediato. Hoje, eu não acho que esteja errado alguém defender a teoria da equivalência da causalidade adequada, nada disso, entendeu? Assim, eu consigo entender melhor. Olha, são 2 minutinhos para encerrar a live e eu preciso fazer uma perguntinha rápida. Dica do Gisela para esses jovens, para essas jovens que estão se formando e que estão apaixonados pelo direito civil. Qual é a dica que a Gisela deixa para esses... Eu brinco meninos e meninas, todo mundo detesta. Não somos menino e menina, tá bom. Para esses jovens futuros juristas. Eu posso dar uma dica acadêmica e uma dica para a vida? Você tem Posso dar 2 dicas? Um minuto. Tá. A dica acadêmica é o seguinte: direito civil não se aprende por manual. Estudem pelas monografias específicas. É assim que se aprende direito civil. Essa é a minha dica. A dica para a vida, hoje, assim, um pouco mais velha, eu acho que na vida a gente sempre fica assim, procurando o momento ideal para fazer as coisas. E eu acho que esse momento ideal, ele não chega nunca. Não existe assim, um momento ideal para ter filho, não existe um momento ideal para fazer mestrado, não existe um momento ideal para fazer doutorado. Pegue e faça. Porque senão a gente não evolui, entendeu? Então, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas jovens perdendo muito tempo, assim, será que eu faço mestrado? Será que eu faço pós-graduação? A pessoa perde tanto tempo pensando, em vez de perder esse tempo de uma maneira mais produtiva, estudando a bibliografia para efetivamente passar na prova, né? Eu acho uma opção mais inteligente. Então, se eu pudesse dar uma segunda dica, assim, não existe um momento ideal. Quer fazer mestrado? Faça. Quer fazer doutorado? Faça logo. Não pense muito. É um ganho que você vai ter de conhecimento, então faça logo. Faça logo. Meus queridos e minhas queridas, 48 segundos para acabar, que cai a live. Um super beijo, um super obrigado. Adorei conversar com você. E eu posso te dizer, foi tão agradável que depois que eu fizer a Aline na semana que vem, nós vamos fazer uma hora um bate-papo via Zoom A3
para fazer no YouTube, para todo mundo, alguns temas de responsabilidade civil do livro que vocês estão coordenando, tá bom? E esse bate-papo vai render, eu vou adorar. Um beijo a todos e a todas. E, gente, Beijo, Simão. Beijo para todo mundo. Boa com a noite. Bragueta também. Obrigadão por tudo, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.